Oi, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós leremos o Salmo 82. O título do Salmo é Salmo de Asaf. E diz assim: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que ele se encerra com um lamento, e ele apresenta uma consideração sobre o comportamento daqueles que têm a tarefa de julgar, mas não o fazem adequadamente. Por isso que ao final ele tem esse clamor aqui, esse lamento, esse pedido para que Deus se levante. O Deus que julga toda a terra, há um pedido para que ele se levante, pois a ele compete a herança de todas as nações. É uma súplica para que ele, que é aquele que julga toda a terra, então se levantasse para julgar com justiça, já que aqueles homens que estão revestidos de autoridade, que devem exercer esse papel de julgar, não o estão exercendo adequadamente. Nós temos algumas questões aqui delicadas nesse salmo, que é o uso dessa palavra deuses aqui que aparece no versículo 1 e também no versículo 6. Mas a forma mais adequada de nós entendermos o uso dessa palavra deuses é que essa é uma palavra que está sendo usada para se referir àqueles que ocupam o papel, a função de governo, e que naquela época era também aqueles que julgavam, que estavam inseridos ali na tarefa de administrar a vida civil. E em função disso, por exercerem tal funções, e por tal função estar ligada diretamente ao juiz de toda a terra, que é o nosso Deus, daí a razão então da Escritura estar se referindo a eles como deuses, mas nessa perspectiva de estarem exercendo um papel que aponta para o juiz de toda a terra. Olha o que diz o versículo 1: Deus assiste na congregação divina e no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, ou seja, no meio daqueles que julgam. Tanto que no versículo 2 há esse questionamento àqueles homens revestidos de autoridade para julgar. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Esse questionamento é direcionado aos juízes da terra. E no versículo 6 nós temos o mesmo tipo de abordagem, quando diz assim: eu disse, sois deuses. Aí na sequência vai dizer, sois todos filhos do Altíssimo. Aí olha o versículo 7. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. É como se dissesse: vocês exercem essa tarefa nobre, que reflete, que aponta para um dos atributos do Deus todo soberano. Daí a expressão, sois deuses, mas não que eles sejam, por natureza, Deus, ou que eles sejam divinos nesse aspecto, não. Tanto que na sequência vai se dizer: todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir, porque é isso que vós sois, homens, e apenas isso, apesar de estar exercendo tão nobre tarefa. E o que a gente aprende com isso, irmãos? O que nós podemos refletir para
para esse tempo de exercício devocional, é que esse salmo está nos chamando a atenção para a responsabilidade daqueles que estão revestidos de autoridade e que eles deveriam exercer o papel refletindo exatamente aquilo que Deus esperava deles, ou seja, o exercício dessa autoridade com justiça, com equidade, preocupado de fato em fazer valer o direito e a justiça. E isso nos traz então um princípio extremamente importante que deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. É o reconhecimento de que a autoridade que nós temos, as funções que nós exercemos na vida, devem ser exercidas para a glória do nosso Deus. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo com o qual nos envolvemos, tem que ser feito com essa perspectiva. Não podemos nos esquecer disso jamais, seja que tipo de autoridade for. Você que é pai e você que é mãe, esse papel dentro do teu ambiente familiar tem que ser exercido para a glória de Deus. A autoridade que você exerce em casa tem que ser exercida para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. No teu trabalho, aonde você está revestido de autoridade, seja onde for, isso tem que ser feito de forma que Deus seja honrado e glorificado. Porque o juiz de toda a terra há de se levantar um dia e há de pedir contas de todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, te dê sabedoria, discernimento e um coração inclinado na direção daquilo que agrada a Deus e que glorifica o seu nome. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.